Boletim Esportivo. Bem, vamos começar o boletim de hoje falando sobre Campeonato Paulista. Afinal de contas, a Federação Paulista de Futebol divulgou ontem, de forma oficial em seu site, a realização dos congressos técnicos, que antigamente eram chamados de conselhos arbitrais, tanto da primeira quanto da segunda, da terceira e da quarta divisão também. Esses conselhos acontecerão na segunda semana de novembro, a partir do dia 11, para ser mais preciso, onde teremos a definição do regulamento, ou dos regulamentos das 4 divisões, e também já uma projeção de tabela para o Campeonato Paulista do próximo ano. Então, novidades por aí. Saberemos, por exemplo, se a Matonense jogará ou não a 4ª divisão na próxima temporada. Na Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem jogos realizados aí pela 33ª rodada, onde a Ponte Preta bateu o Brusque por 2-0, o Paysandu venceu o Coritiba de virada e com jogador a menos por 2-1. Em casa, o Botafogo perdeu para o Ituano por 1-0 e se complicou e muito, hein? Enquanto que o Operário venceu o América Mineiro por 1-0 lá em Ponta Grossa. O Botafogo agora se junta a Guarani, Ituano e Brusque na zona do rebaixamento. Então, dos 4 que estão na zona do rebaixamento, 3 são times paulistas, o que é muito preocupante. Se poderemos ter 3 subindo para a Série A, o Santos, o Mirassol e o Novo Horizontino, outros 3 podem estar caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, obviamente. Aliás, falando em Série A, hoje tem um jogo isolado, é um jogo atrasado. Vasco e Cuiabá se enfrentam às 19 horas em São Januário. Um jogo onde para o Cuiabá é de vital importância para ainda sonhar em se manter na primeira divisão. O Vasco tem uma situação tranquila de meio de tabela, não tem muita preocupação, mas o Cuiabá sim, uma nova derrota, obviamente, mantém o Cuiabá na zona de rebaixamento e complica sua vida no Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana. Ontem, no Mineirão, o Cruzeiro apenas empatou com o Lanús da Argentina 1-1. Saiu na frente, tomou o gol de empate e agora, na próxima semana, vai à Argentina precisando vencer para se classificar para a final da competição. Sempre lembrando que um novo empate, independentemente do placar, levará a decisão para a cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. E um detalhezinho, Fernando Diniz ainda não ganhou como treinador do Cruzeiro. Ainda pela Sul-Americana, hoje, 21h30, Neoquímica Arena, jogo de ida, o Corinthians joga contra o Racing. Já pela Libertadores da América ontem, o Botafogo atropelou o Peñarol, fez 5-0 e tudo no segundo tempo. Primeiro tempo terminou 0-0. Na etapa complementar, o Botafogo atropelou o Peñarol e praticamente carimbou seu passaporte para a final da Libertadores da América. Na próxima semana teremos os jogos de volta, né? River Plate e Atlético Mineiro, Peñarol jogando contra o Botafogo. Só que a vantagem, tanto do Botafogo quanto do Atlético Mineiro, é muito considerável. Então podemos aí antever mais uma vez, em mais um ano, uma final brasileira para a Libertadores da América, o que deve deixar a Conmebol muito preocupada. Sem contar que a final da Libertadores da América neste ano está marcada para Buenos Aires, está marcada para o estádio do River, o Monumental de Núñez, com capacidade para 96 mil pessoas, e ter ali um Botafogo e Atlético deve ser aí uma situação bem complicada para a Conmebol.